Vamos conhecer uma outra história. É a história de um menino como vocês. E o Rafael, ele vai prestar bem atenção nessa história, porque é de um menino. Vocês vão ver o quanto esse menino ele tem para ensinar para nós. Então, quem ficou responsável por essa história foi a aluna Sheridan, do primeiro B também, do primeiro C tarde. Tá bom? Meu nome é Sheridan e eu vou contar para vocês a história dos sonhos de Josafá. Josafá era um menino que gostava muito de sonhar. Ele dormia toda hora e sonhava muito. Então ele pensou, por que não dividir a minha riqueza de menino sonhador com as outras pessoas? Então a primeira pessoa que passasse, ele iria contar os seus sonhos. Joãozinho foi a primeira pessoa que Josafá viu ao se acordar. Então ele foi logo contar o seu sonho. Ele disse que havia sonhado com um peixe que morava debaixo da ponte do rio Jaguaribe. E que o peixe tinha um telefone celular. Se bem que isso não estava na história, mas ele continuou inventando. E que um homem tentava pescar o peixe, mas o peixe nadou para bem longe. O menino olhou para ele e disse que seu sonho não havia salvo o peixe, pois ele tinha acabado de almoçar um peixe muito gostoso. Outro dia, ao Josafá se acordar, passava uma mulher de saia branca que vinha do mercado. Então ele foi logo narrar mais um sonho. Dessa vez, ele disse que o macaco do circo havia espetado com a unha as sobrancelhas de Joãozinho. E a moça de saia branca não gostou nada do que ele falou com o filho dela. Então ela deixou o pobre sonhador sozinho. Ivanilda, sua professora, foi a primeira pessoa que Josafá viu ao se acordar. Os seus olhos ainda meio sonolentos, mas isso não impediu dele narrar mais um sonho. Dessa vez ele disse que ela, sua professora, na sala de aula havia comido muitas uvas e ela não gostou do sonho de Josafá e deixou mais uma vez o pobre garoto sozinho. Então ele pôde perceber que não estava dando certo essa história de contar os seus sonhos. Estava sempre se metendo em encrencas. Então ele se lembrou daquela vez em que ele havia contado para o prefeito que a cidade desaparecia debaixo d'água. E o prefeito deve ter pensado, e agora, quem é que eu vou governar? Os peixes e as piabas? Também teve aquela vez que ele sonhou com um delegado e que seus presos haviam sumido. Como é que pode? Também teve uma vez que ele sonhou com o padre, que todos os homens ficavam surdos. E o padre deve ter pensado, quem é que eu vou dar sermão? Nos morcegos e nas borboletas? Só que mais engraçado foi quando ele sonhou que era um orangotango. E se acordou e deu de cara com um homem muito forte, que deu um grito no Josafá e ele saiu correndo de medo. Letícia foi a primeira pessoa que Josafá viu e ele logo ia contar mais um sonho. Só que ela foi mais rápida e disse que não queria saber de seus sonhos e de suas mentiras. Então ele ficou mudo e pôde perceber tudo o que estava acontecendo. Inventar era bom, mas só que com outras pessoas se tornava muito chato. E que ele acabava dormindo demais e se tornava muito preguiçoso. E isso não era bom. As pessoas acabavam transformando sonhos em pesadelos acordados. Então ele disse para ela, muito obrigado, você me acordou, dessa vez é verdade. E então ele passeou pela cidade muito feliz, porque tinha aprendido a lição. E ele pôde perceber, e todos podem perceber que ele era o novo Josafá. Quem se viu aqui no Josafá?
Tem algum menino aqui que gosta de sonhar como Josafá? Deu sono na história? Deu? Deu sono? Foi? Me diga aí, quem, Marcos, me fala aí o que o Josafá sonhava? Com o quê? Ele sonhou com peixe. Delegado? Foi, Gérida? Delegado, o que mais? Então, isso só mostra que a professora Elaine tem tesouros na sala de aula, né? Que vocês são muito atenciosos e aprendem muito rápido. Isso é muito bom, tá? Gente, vocês nem sabem. Pois não chegou um novo contador de história. E esse contador de história, ele vai contar uma história de coisas gostosas, tá? De coisas gostosas, porque vocês vão já lanchar, né? Então ele vai contar uma história de coisas gostosas, ele vai usar uma nova técnica. Vocês observaram que cada contador usou uma técnica, uma usou a caixa, outra usou cartaz, e agora o Jabes, que é o aluno do segundo ano B tarde, ele trabalhou muito, porque ele quis mostrar uma outra técnica de contar histórias, tá? Então o Jabes é o nosso próximo contador. Ele quis enfatizar o dilema de uma criança com relação ao significado dos nomes, não é isso, Jabes? Bom dia. Bom dia! Como ela já disse, meu nome é Jabes. Eu vou contar a história O Gosto dos Nomes. E tudo começa no final de uma aula, quando a professora resolve trazer para a escola a história João e o Pé de Feijão. João e o Pé de Feijão. À medida que a professora ia contando essa história, a turma toda ia acompanhando a história, ia ficando feliz, alegre, triste. Mas no final da história, a professora percebeu que tinha um menino que não havia gostado dela, que era exatamente o João. Ela perguntou: João, por que você não gostou dessa história? E ele falou desse jeito: eu não gostei porque eu detesto o som que faz com o meu nome, esse tal de feijão aí. E a professora disse: João, esse João da história não é você, é outro. Então a turma toda riu. E uma das meninas falou assim: é mesmo, teu nome parece com feijão, Feijoão. E ele ficou mais uma vez com raiva e a turma toda começou a rir novamente. Mas ele logo lembrou: e o teu nome? Carolina Caramelo. Então, antes de começasse uma discussão, a professora mandou que todos fossem para casa e fizesse uma história com cada pessoa seria uma fruta, um legume, um doce, e no outro dia levasse para a sala. Quando o João chegou em casa, ele dormiu e sonhou, e quando ele acordou, ele já estava no sonho e ele era um feijão. Acordou meio atrasado, mas tinha uma vantagem: não precisava usar roupa. Mas não tinha gostado porque a cintura dele estava um pouco gordinha. Então ele foi para a escola. Chegando lá, a escola era uma caixa de papelão e estávamos todos lá. Ele chegou meio atrasado e a professora propôs uma ideia: ir todos para a praia de Iracema fazer uma aula prática. Pegaram então o ônibus, que na verdade era uma lata de conserva com rodas, e foram todos para a praia de Iracema. Chegando lá, perceberam que o mar não era bem o mar, era uma frigideira. Então, quando chegaram, foram todos para a água. Alguns não quiseram ir porque tinham medo de se molhar, mas foram alguns. Então chegaram lá, foram aquela algazarra, todos alegres, todos felizes. E quando terminaram, estavam todos com gosto de sopa recém-preparada.
Então, a Uva teve uma excelente ideia de ir todos para o shopping, que lá estava acontecendo uma excursão com a Dona Chantilly. Então, a Uva propôs ir todos ao shopping. Então a professora falou: Uva, você está querendo só passear, você não está querendo aprender nada. Mas ela falou: não, professora, isso é para a gente conhecer novos amigos e se divertir, porque lá vai ter um desfile de doces, e isso é um jeito novo de a gente aprender. Então, professora, tá certo. Foram para o shopping. Chegando lá, o desfile já tinha começado. Dona Chantilly estava no centro do palco, apresentando os seus modelos, toda sinuosa, com suas curvas perfeitas. O primeiro foi o bolo de chocolate, mostrando a sua nova cobertura. Depois dele veio o picolé, com sua embalagem fluorescente, mas não demorou muito porque já estava derretendo. Logo depois veio o sonho de valsa, naquele desfile, e como o desfile estava muito apertado, todas as frutas teve que sentar no mesmo garfo, que no caso era a cadeira, mas era o garfo ali. Então o Feijão estava sentado junto com sua amiga, a Laranja. E na hora que a sonho de valsa veio, ele pensou: imagine a Laranja vestida de sonho de valsa, ficaria tão linda. Então ele ficou pensando aquilo ali, e foi exatamente o momento que acabou o desfile. Então todos foram para casa, e quando chegou em casa, no sonho dele, ele foi direto dormir de novo, porque ele era muito dorminhoco. Foi direto dormir. Quando acordou, percebeu